Qual será o perfil das empresas no futuro? Quem ganhará a competição startups versus grandes organizações? Perguntas difíceis, não? Mas hoje, nessa edição do CRA Entrevista, vamos esclarecer essas e outras questões sobre a administração no mundo exponencial. Mas antes de começar o programa, curta o nosso vídeo, se inscreva no canal a serviço da administração e ative as notificações. Estamos vivenciando várias transformações digitais que estão impactando diversos setores da sociedade e o cenário organizacional também está se modificando para acompanhar essa nova era. Convidamos Rafael Clemente, sócio fundador de uma empresa que há mais de 11 anos ajuda organizações por todo o Brasil a se reestruturarem a partir da produtividade e das inovações. Muito prazer recebê-lo no CRA Entrevista, Rafael. Prazer é meu, Maria Rita. É um prazer estar aqui com vocês no CRA Entrevista e espero contribuir um pouquinho aí. Como eu falei, há mais de 11 anos o Rafael está à frente da Elo Group, uma empresa que ajuda as empresas a se manterem produtivas nesse mundo que não para de crescer tecnologicamente. Rafael, durante esse período, quais foram as principais mudanças pelas quais as empresas brasileiras passaram? É muito fácil eu distinguir assim, no Brasil dois grandes momentos, né? Acho que alguns anos atrás existia uma preocupação muito grande com a produtividade, né? Então as empresas brasileiras precisavam se tornar mais competitivas, com processos mais estáveis, produtos de melhor qualidade, etc. Então todo esse movimento aconteceu, o movimento da qualidade, de aumento de produtividade, etc. Mas atualmente ser produtivo e ter qualidade não basta mais para que essas empresas se mantenham competitivas. Essas empresas começaram agora a atentar para a questão da inovação. Então, além de fazer muito bem aquilo que elas já faziam, essas empresas hoje têm como prioridade número 1 criar as suas próximas curvas de crescimento, seus próximos produtos, seus próximos serviços. Então, esses dois momentos são muito tangíveis aí na ideia da administração e nos desafios de gestão das empresas brasileiras. E quando muita coisa está mudando, as empresas elas precisam desenvolver uma competência de exploração. Elas têm que ser capazes de explorar mercados que muitas vezes ainda não estão consolidados, ainda não têm dados para que você possa fazer análises mais exaustivas. Então, essa capacidade de testar, aprender, fazer experimentos muito baratos, né, que hoje a gente tem chamado muito dos MVPs, dos produtos mínimos viáveis, ou seja, todo esse mindset que hoje tem sido muito chamado e muito difundido pela lógica do Lean Startup, ou seja, vários conceitos que antes eram aplicados muito mais fortemente ao mundo das startups, hoje as grandes empresas começam a aplicar para que elas possam também desenvolver esse tipo de capacidade de aprendizado e de crescimento. O desenvolvimento de uma cultura empresarial focada mais no cliente tem sido fundamental nesse momento também? Hoje a gente está vivendo uma grande onda aí da chamada transformação digital, né? E um dos pontos chaves para essa transformação digital é que as empresas possam conhecer melhor os seus clientes e ter as suas propostas de valor mais direcionadas aos hábitos de consumo, os interesses, as intenções desses clientes. Hoje, não tem mais espaço para a empresa ter uma relação onde quase como se ela estivesse fazendo um favor para aquele cliente de atendê-lo. Hoje você começa a ter tantas opções, tantas startups, tantas novas empresas entrando nesse mercado, que aquela empresa que não estiver muito atenta e não cuidar muito do serviço, da experiência que ela está proporcionando ao cliente, essa empresa vai ficar para trás, porque vai ter alguém que vai fazer assim. Rafael, traça para a gente um paralelo, como era a concorrência no Brasil há 10 anos e como essa concorrência está hoje, principalmente por causa desses pontos que você já trouxe para a gente. Eu acho que tem algumas questões que são muito centrais, que é a forma como a tecnologia habilitou, barateou e facilitou a entrada de alguns novos negócios no mercado. Antes você tinha barreiras de entrada muito grandes para que uma startup pudesse entrar no mercado e, por exemplo, competir com um banco. Hoje,
você tem tecnologias muito mais disponíveis, capacidade de escalar, como por exemplo o AWS. Hoje qualquer empresa pode ter acesso à infraestrutura de computação, etc., no mesmo preço que uma grande empresa faz. Antigamente, você precisava ter uma capacidade de investimento enorme para montar esse tipo de infraestrutura. Então, esse tipo de fenômeno começou a permitir que novas empresas entrassem nesse jogo. E o que é a vantagem dessas novas empresas quando elas entram no jogo? Elas não têm todo um negócio legado para lidar. Então, a capacidade delas, quando criam uma coisa nova e já dentro desse novo mundo, dessas novas tecnologias, daquilo do estado da arte, da prática das tecnologias, ela consegue ter uma velocidade muito grande para satisfazer um nicho de cliente, satisfazer uma necessidade específica, prestar um serviço mais adequado, porque ela não precisa lidar com toda aquela inércia que uma grande instituição, com legados, com toda uma forma de fazer negócios de um jeito mais antigo, precisa lidar. Daí, hoje essa questão da competição está tão acirrada, né? Eu não brigo mais hoje com empresas do meu tamanho e com as mesmas condições que eu. Hoje, muitas vezes, eu estou concorrendo com empresas que são muito mais rápidas, muito mais velozes, muito mais baratas, muito mais centradas no cliente. E é isso que está desesperando muitos líderes de grandes empresas. Bom, eu queria que você falasse agora justamente sobre isso, né? Empresas pequenas chamadas de startups estão dominando o mercado, estão brigando, batendo de frente com grandes organizações. Que cenário é esse? Hoje, essas empresas têm uma facilidade para criar e colocar produtos no mercado e acessar esses consumidores que antes não existiam. O ponto central hoje, né, acho que várias empresas grandes já se atentaram para isso. Toda vez que você tem uma mudança, acho que uma das primeiras reações é você negar aquilo. Então, por alguns anos, as empresas grandes elas negaram como que essas startups não poderiam ameaçá-las. Como uma empresa desse tamanho, eles são muito pequenos, eles não têm a mesma reputação que eu tenho, a mesma estrutura que eu tenho. Mas por inúmeros casos, né, que aconteceram no mercado, que foram muito conhecidos, essas empresas grandes já entenderam que negar esse tipo de ameaça, esse tipo de realidade, vai fazer com que mais cedo ou mais tarde elas possam ser surpreendidas. Então hoje existe um movimento muito grande de várias grandes empresas já enxergarem nas startups uma grande alavanca, um grande catalisador de inovação. Daí a gente começa a ver vários programas, né, do que hoje tem sido chamado de Corporate Venture, que são programas de como é que essas grandes empresas podem se relacionar com startups. E eu gosto de dizer que como é que a gente junta o melhor desses dois mundos, que eu pego toda a musculatura, reputação, capacidade de investimento, ou seja, tudo de parrudo que uma grande empresa tem, e a startup se interessa, porque a startup quer crescer rápido, então ela vê isso como um ativo. E como é que a grande empresa usa essa velocidade, essa capacidade de criação, essa flexibilidade que a startup tem para trazer um pouco mais de velocidade? Então como é que eu junto o melhor desses dois mundos? Que por um lado, como é que eu uso as alavancas que a grande empresa tem para fazer com que aquela startup ganhe força, ganhe corpo e cresça mais rápido. Mas, por outro lado, como é que eu me livro de todas as âncoras que uma grande empresa tem e que vai acabar segurando muito essas startups. Eu gosto de fazer uma analogia que nessa relação a grande empresa ela pode sempre escolher. Pensa num transatlântico com aqueles botes salva-vidas. Muitas grandes empresas elas pegam a startup e querem grudar na grande empresa como um bote salva-vida. E ela faz com que a startup ande na mesma velocidade daquele transatlântico. Ou seja, não foi uma relação saudável. Eu gosto de falar que o que a grande empresa deveria buscar é ser um transatlântico com um monte de lanchinha em volta. Essas lanchas elas conseguem ir mais rápido, conseguem explorar lugares que aquele transatlântico não consegue ir, mas aquela lancha tem também a vantagem de que se o mar ficar mais revolto, ela pode voltar e pode ter um porto seguro ali naquele transatlântico. Então acho que essa é uma analogia muito importante até para ajustar bem a mentalidade que a grande empresa tem que ter na hora de colaborar com uma startup. Para exemplificar essa sua analogia, os bancos digitais hoje no Brasil, algumas grandes instituições bancárias estão abraçando. É um exemplo disso? Sem dúvida nenhuma.
os grandes bancos, eles começaram a criar espaços para poder aproximar essas startups dos seus executivos, para que eles possam entender, startups que possam ter produtos complementares àqueles que os bancos têm. Então, tem uma série de vantagens desse tipo de aproximação, tanto financeiras, onde você pode investir em empresas que podem trazer um retorno muito interessante, quanto de acesso a mercados que aquela grande empresa muitas vezes não acessaria sozinha. Trabalhar a cultura de inovação. Então, quando os executivos, as pessoas daquela grande empresa passam a ter contato de como é que as coisas acontecem nessa startup, essas pessoas também são transformadas e essa cultura torna com que a empresa toda possa ser uma empresa mais inovadora. Então tem N vantagens nesse tipo de relação e essa aproximação sempre é bastante proveitosa. O que o gestor precisa potencializar e minimizar para ele se manter ativo, para ele se manter competitivo nesse mercado, nesse futuro mercado que será pautado ou já é pautado pelas tecnologias disruptivas? Eu acho que o ponto central dessa discussão é que o nome do jogo mudou. Eu acho que a gente viveu por muitos anos uma era onde administrar bem um negócio fazia com que aquela empresa fosse uma empresa de sucesso. Porque você tinha uma curva de negócio que perdurava ali por 50, 60 anos. Hoje, essas curvas elas estão muito mais curtas. Hoje, a cada 15, 16 anos, praticamente a empresa muitas vezes tem que se reinventar. Então hoje, você gerir bem uma curva não faz com que você tenha uma longevidade organizacional. Hoje você tem que ter a capacidade de gerir muito bem aquela curva que você está hoje, mas ao mesmo tempo está criando aquela curva que vai ser o seu futuro. E isso normalmente exige cabeças e formas de gerir muito diferentes. Então, de um lado você tem que olhar e como é que eu controlo, como é que eu sou mais eficiente. Do outro lado, como é que eu dou espaço para criar, como é que eu dou autonomia, como é que eu testo, como é que eu experimento. Então, esses dois mundos, o administrador agora tem que saber combinar muito bem esses dois mundos, porque essa é a nova realidade dele. Nesse ponto, então, já começamos a traçar o perfil do futuro administrador, ou melhor, do administrador do futuro. Sem dúvida, acho que vai ser um profissional que ele vai ter que ter cada vez mais a capacidade de reforçar aquilo que vai ser importante para o futuro, destruir aquilo que não vai ser importante e útil para o futuro e construir aquilo que vai ser os próximos passos daquela companhia. Ou seja, a capacidade de desaprender, aprender, desaprender aquilo que alguns anos atrás ou seja, essa capacidade de se reciclar vai ser a capacidade central do administrador. Né? A gente sempre tem um termo que um grande economista fala, o Schumpeter, que é a destruição criativa. Né? Muitas vezes, para eu poder criar minha próxima curva, eu preciso ter a capacidade de destruir aquelas competências, aquelas instituições que hoje obviamente vão fazer de tudo para manter as coisas como elas estão, né? A mudança sempre é algo muito dolorido para o ser humano, né? É novo, você não sabe o que vem, você vai mudar porque você precisa e não porque você quer aquilo, que você gosta daquilo. Bom, eu já acompanhei algumas palestras do Rafael e tem um ponto que ele sempre deixa muito evidente, que as pessoas não podem ter medo de errar nesse momento. Mas tem uma dica especial sobre essa questão. Eu gostaria que você falasse pra gente essa dica e também complementasse com outras dicas para os administradores que estão assistindo o nosso programa sobre como eles devem se preparar para esse mundo exponencial. Tem uma coisa que eu falo muito, assim, acho que às vezes nos discursos, né, de inovação, etc., se fala muito assim, a gente tem que errar, a gente não pode ter medo de errar, etc. Muitas vezes eu vejo que esse é um discurso que às vezes se torna meio piegas, sabe? Assim, meio que difícil de se colocar em prática. Mas eu acho que o central que toda empresa precisa ter é desenvolver uma competência e uma competência criativa de como é que ela erra gastando muito pouco. Tá? Porque o problema do erro é o que você perde com ele. Então, quando você gastou muito tempo, muito esforço ou muito dinheiro, sim, aquele erro se torna algo negativo.
A gente tem que desenvolver uma capacidade para, o quanto antes, eu fazer vários experimentos que custem muito barato, né? E sendo criativo, você consegue fazer isso. E ao esse experimento ser muito barato, o custo do erro é muito baixo. Quando você está errando e está custando muito baixo você errar não vai ser um problema. E assim você vai conseguir reduzir toda a incerteza que está associada àquele novo mercado, àquilo novo que você está explorando, e muito mais rápido você vai percorrer uma curva de aprendizado e muito mais rápido você vai chegar lá e vai encontrar, seja um novo produto, seja uma nova tecnologia, seja um novo mercado que vai fazer a tua empresa se perdurar e ter uma longevidade maior. Com essa grande dica do Rafael, a gente encerra essa edição do CRA Entrevista. Rafael, muito obrigada por participar do nosso programa. Foi um prazer. E obrigada a você também que ficou conosco em mais uma edição do nosso programa. Eu lembro que você pode curtir o nosso vídeo logo após que assistir, se inscrever no canal a serviço da administração e ativar as notificações. Até a próxima!